Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, você que não é inscrito no canal ainda está perdendo, se inscreva, já vai lá embaixo, se inscreve no canal, manda pra galera o vídeo e tenho certeza que vai abençoar a tua vida esse vídeo, amém? Agradecer os nossos patrocinadores, MMS Tecnologia, MMS, sua igreja merece, tudo que tu precisar de mídia para sua igreja, chame eles lá no Instagram que é bênção de Deus. E também eu quero agradecer ao Cristiano e ao Evandro, da Mecânica Box 66. Agradecer a eles de voltar a patrocinar o canal. Então, muito obrigado. Posso falar um pouquinho? Pode falar. Você tava lá, né? Então... Tava lá ontem. Então vamos falar um pouquinho lá. Eles me cobraram. Cobraram? Então vou fazer uma propaganda um pouquinho maior pra eles. A galera lá é gente fina demais, né? Tem que dobrar, né? Já é dica, tá? Já dobra. Mas assim, engraçado, cara. Cheguei com o carro lá estragado e saí com o carro funcionando. Olha ali! Muito top. Lá os piás são comprometidos. O tio Evandro lá e o tio Cris. É a tal da mecânica. Eles são comprometidos mesmo, serviço de qualidade. Então, se você tá com um probleminha no seu carro, leve lá que eles são profissa, né, Juninho? Uhum. São profissa e são crentes, são homens de Deus, congregam junto com a gente. Então você tá levando no lugar certo porque não vai te passar a perna, porque eles são crentes, né, Juninho? Eles são gente séria, beleza? Então sinta-se à vontade. Depois a gente bota o endereço ali, né, Juninho? A gente coloca ali embaixo. Não sei se tem Instagram da mecânica, acho que não. Eu procurei e não achei. Mas tem um número ali embaixo. Mas tá apresentado. Tá apresentado. Ou eu acho que esse vídeo... Não, enfim, pode ir então. Pode ir. Hoje nós estamos, se vocês perceber, paz do Senhor para todos vocês, nós estamos meio elétricos, né? O dia corrido e o cafezão aí, então acho que essa noite não vão dormir. É verdade. Vão dormir. Tem que arrumar as malas para viajar ainda, Juninho, que essa noite não vão dormir. Aqui agora. Nós estamos aqui com alguém especial, né? Ontem, lá na mecânica, na Box 66 lá, escutei muito falar dela. Sim, não. A Michele, a tia Michele, que é uma das alunas dela. E a Sophie também estava lá, também elétrica, falando bastante. Também falou bastante dela. E hoje nós estamos aqui com ela, a Prof. Dai. Dai. É isso, pelo né? amor de Deus, Dai. Ela é a Prof. Daiane, né? E eu vou deixar ela se apresentar, né? Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Se sinta à vontade aí que nós vamos fazer algumas perguntinhas. Show de bola. Muito obrigada pelo convite. Opa, vou só aproximar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, conhecendo essa galera maravilhosa. Um beijo já, né, para Michele, para Sofia, que nos indicaram para estar aqui. Muito obrigada. Agora eu não sei para qual câmera eu olho. Pode olhar para aquela. Mas tá tudo certo. Muito obrigada. Então, eu sou a professora Daiane Kosman. Eu sou prof de técnica vocal, dicção vocal e oratória, né? E também sou cristã, que é importante. É importante. Né? E estamos aqui para compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento, responder as perguntas de vocês hoje. E tenho certeza que vai ser um grande momento pra gente. Vai sim. Prof. Dai. Vou chamar de Prof. Dai, tá? Conta pra nós, vamos primeiro escutar um pouco da tua história. Conta pra nós como que começou a tua trajetória na igreja. Se tu nasceu em um lar cristão, e como que tu conheceu a música também. Certo. Sim, eu nasci... Nasceu na igreja? Nasci na igreja. Não, foi no hospital, mas depois eu fui pra igreja. Sim, eu nasci no berço cristão, né? Eu congregava... A minha primeira música que eu cantei foi da Mara Lima. Então, quem conhece Mara Lima, lá de quando ela surgiu, sabe? Músicas maravilhosas, né? E eu comecei a cantar na Igreja Assembleia de Deus do Jardim do Lago. Lá do Jardim do Lago. Então, lá no EFAP. Isso aí. E aí eu comecei com 4 aninhos a cantar, né? E aí até os meus 16 anos ali eu cantei em congressos, em eventos da Assembleia de Deus, de outras igrejas, viajei para fora também cantando em eventos da igreja, enfim. E a partir dos 17 anos, então, eu fiz faculdade, né? Eu fui estudar lá em Curitiba, fiz faculdade de música e fiz faculdade e especialização em técnica vocal.
né? Então, esse foi o meu início. E aí, depois, quando eu retornei aqui para Chapecó, eu comecei a trabalhar em estúdios e, posterior, eu via uma necessidade de criar uma empresa e criar uma empresa de cursos na minha área, para que a gente pudesse aproximar a galera da igreja à técnica vocal, a conhecimento, a expandir os seus talentos, né? E foi assim, né, que surgiu, então, a minha empresa e surgiu essa minha trajetória dentro da música. Mas, claro que a igreja, quando eu era pequenininha, tem uma influência muito forte, né? Justamente pelo espaço que a igreja abre para que, quando você é membro, você vá lá e se desenvolva, você vá lá e cante, se apresente, as oportunidades. Então, isso foi fundamental para que eu escolhesse seguir profissão nesse aspecto. Né? Então, basicamente, assim, o meu início na música foi assim, né? Aí depois veio o lado profissional e tal, então, mais ou menos foi assim, o início. Mais ou menos isso daí. Vamos lá, então, Prof. Dai. Uma dúvida, assim, que até a gente estava conversando antes, e eu até achei interessante a gente explanar para todo mundo. Todo mundo consegue cantar? Ah, sim, isso é uma dúvida muito... Esse daí agora... Muito, todo mundo... Ah, não, mas eu tenho voz que como é que é? Taquara rachada, não consigo... Não, então, vamos lá. Eu acho que eu não consigo. Mas vamos lá. Então, vamos lá. O canto é uma habilidade que você desenvolve, né? Então, veja, qualquer habilidade que você se propor a aprender, você vai aprender, né? Então, o canto é a mesma coisa. Nós temos que entender que nós temos duas cordas vocais, uma na esquerda, uma na direita, e elas são musculaturas flexíveis. Como é que é produzido o som? Vamos começar desse princípio para você entender o porquê que uma pessoa pode desenvolver a habilidade de cantar. Então, a voz, ela é produzida pelo ar, né? Então, nós inspiramos primeiro pelo nariz e a gente tem um pouquinho lá do diafragma que já trabalha, e aí quando a gente coloca o ar para fora, a gente coloca o ar em forma de som. Então o ar vai exercer uma pressão nas cordas vocais. A partir do momento que ele exerce essa pressão, ele faz com que elas se fechem e vibrem, e aí produz a voz. Então, tendo essa musculatura, entendendo essa parte fisiológica, a gente entende que para você cantar são etapas, né? Então, assim, às vezes as pessoas não vão nascer já com uma voz predisposta. É a mesma coisa, ninguém nasce bombado. Todo mundo nasce bonitinho. Você vai pra academia pra daí você tonificar a tua musculatura, definir ela. A voz é a mesma coisa, tá? Então, para vocês entenderem, se eu treinar, se eu aprender técnica vocal e eu treiná-la e eu exercitá-la, né? Eu posso sim conseguir cantar, mas é aquela coisa, é o treino, é a disciplina, né? É você buscar conhecimento, e aí sim você vai ter mais facilidade de desenvolver essa habilidade. Há o que eu digo sempre é que, assim, existem pessoas que já nasceram com uma predisposição genética às artes. Pode notar, tem pessoas que são muito comunicativas desde crianças, tem crianças que já cantam muito bem desde que nasce, né? Ali começou a falar, já tá lá, tá. Então, o que isso é? É uma predisposição genética que a pessoa tem para cantar. A gente tem dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E um dos nossos hemisférios, ele é responsável pelo som, pela melodia, pelo ritmo, pela musicalidade, pelas artes, pela criatividade. Então, existem pessoas que nascem com esse hemisfério mais desenvolvido do que outros. Não significa que uma pessoa como eu, que sou péssima em exatas, não tenha aprendido alguma coisa durante a minha vida. E, claro, se eu tiver que fazer uma conta, desde que a calculadora esteja perto, eu consigo fazer. Mas eu tenho um entendimento, né? Principalmente depois que você vira um profissional ali, e aí você começa a, digamos assim, desenvolver mais isso de, isso aqui, eu tenho que ser mais atento nisso, tem que ser mais atento. Você vai se policiando, né? E aí você consegue exercer a tua função. É a mesma coisa no canto. Então, basicamente a pergunta, qualquer pessoa pode cantar? Sim, você pode por todos esses fatores, porque você vai estudar, porque você vai treinar o teu ouvido, porque você vai entender da fisiologia das pregas, e aí sim vai conseguir reproduzir o som de acordo com o que a melodia pede. Então, isso é bem legal. Mas tem...
Meu Deus. Mas tem gente que tem, não sei, uma afinação diferente, né? Não faz um curso, alguma coisa assim, e já consegue cantar, consegue acertar a afinação. Né? Puxa um tom lá no violão, já canta no tom. E tem pessoas que não conseguem entrar no tom. Né? Então, o que que é? Falta de treino? Não, na verdade, isso tem a ver com o ouvido. Então, tem pessoas que elas têm uma audição mais aguçada do que outras, né? Que é o processamento auditivo mais eficiente do que outras. Então, quando você tem um processamento auditivo eficiente e o hemisfério é mais desenvolvido, automaticamente, quando o som bate aqui, é como se aquele processamento ele já viesse. Então, é natural. Entendeu? Então, por que que... E a gente tem, hoje no mundo, de 1 a 2% da população sofre de amusia. O que que vem a ser amusia? Desafinação pura. Que é aquela pessoa que, por mais que você tente ensiná-la, ela não conseguirá cantar nos tons. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade genética, ou pode ser na audição, ou pode ser no processamento aqui, ou pode ser aqui, o músculo não obedece. Entendeu? Então, aí tem que ver. Então, Sabia que eu tinha isso não tenho que fazer. Não tenho o que fazer. Na verdade, o que a pessoa vai fazer é, talvez ela vai ser um pouco menos desafinada. Tu entende? Ela vai conseguir cantar uma musiquinha ali, mas não... Não, né? não consegue, tipo assim... um profissional, não. Então, assim, a pessoa, ela pode desenvolver a habilidade de cantar, porém, aí entra, se caso acontecer de você não ter o ouvido, não ter uma boa audição, não ter, talvez, um processamento cognitivo eficiente, aí você entra na pequena porcentagem de 1 a 2% da população que sofre de amusia. E é muito raro, né? Porque é só 1 ou 2%, então é bem difícil. Deus que Será? defenderá, né? Ó, até hoje, eu já dou aula há um bom tempo, né? E até hoje, que passaram por mim, eu tive 3 casos só de, tipo, 200, 300 alunos que eu tive, 3 casos só de pessoas que sofrem de amusia. E como que... Como é que você contou pra ela? Como que sabe, tipo... A cara do meu marido lá que ele sabe. Então, Chegou numa aula e falou, Então, foi assim. Não perca tempo, né? É seu dinheiro. Cara, foi mais ou menos isso, se eu te contar. Mas tipo, esse é feito um exame? Alguma coisa do tipo? Não, é que assim, ó, vamos lá. Não andou aí? Não, é que assim, ela fez, as meninas, todas elas fizeram de 3 meses a 4 meses de aula, tá? E nesses 3 meses, nesse período que elas estavam fazendo aula, eu fui colocando treinos específicos, primeiro, para desenvolver ouvido, depois para desenvolver musculatura, tentando ensiná-las fisiologia, nanana. Então, a gente faz uma série de treinos e de testes também específicos para a gente detectar qual é a tua dificuldade. E elas não passavam em nenhum, né? Tipo assim, não desenvolvia, cara. Não desenvolvia. Não tinha jeito de desenvolver. Aí, um belo dia, né, eu chamei, elas chegaram para aula e eu falei, amada, vamos lá. E o pior é que elas estavam bem empolgadas, né? Esse é o mais difícil, mas aí entra o lado profissional. Eu acho que não só o lado profissional, quanto o lado cristão da gente também, sim. Manter uma postura, de você ser sincero, de... Continuar, né? Claro, ia pegar o dinheiro da menina. Continuar, pegar o dinheiro e falar, ó, parabéns. Entendeu? É isso aí que temos pra você. Né? Parabéns. E é isso que temos, né? Mas não, e aí eu chamei elas na aula e falei assim, olha só, vamos lá. Expliquei o que eu tô explicando pra você sobre a amusia. Expliquei, olha, existe uma falha genética, assim, assim, assado, que pode desenvolver tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você tem. Eu fiz testes com você e você perceba que tu não tá conseguindo evoluir. Por exemplo, eu pedi pra te fazer X coisa, sentiu aquela dificuldade YZ? Então, essa dificuldade é por conta disso, 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 disso. Então, o que eu tenho pra te dizer é, se você quiser continuar fazendo aula, tudo bem. Eu vou te entender. Talvez seja o teu sonho, você não quer desistir do teu sonho. Mas eu, como profissional, preciso te dizer que você não vai conseguir, né, de jeito maneira, cantar. Não, pelo menos, por agora, né? Então, assim... Ai, tá caindo aqui. É difícil, hein? Né? É difícil. E a reação?
A reação, todas elas enchem o olhinho de lágrima, né? Porque é uma coisa que elas querem muito, elas já estão ali buscando um profissional. Só que depois disso, veja, isso que é o mais interessante, né? Depois disso, desses episódios, elas me agradeceram. Porque eu falei assim, cara, você é muito boa, tu é muito dedicada. Então, se você buscar outras áreas nesse segmento na igreja, você vai super se desenvolver, você vai se dar muito bem. Eu tenho plena convicção. Às vezes, todo mundo na igreja quer cantar. Mas às vezes o teu chamado pode ser pra outra coisa. Então, eu queria chegar nesse ponto. E eu também. Eu queria chegar nesse ponto. Polêmico, Prof, assim, hein? É polêmico, né? Isso é polêmico, mas assim, é interessante a gente saber. Porque assim, não só nessa parte de cantar, mas tipo, como conduzir a pessoa pra ela entender alguma coisa, assim, tipo, nesse caso ali. Elas entenderam tranquilamente? Entenderam, porque... Ou, tipo, foi difícil e... Na porque... verdade, eu achei que seria mais, né? Aham. Porque as três meninas, era um sonho delas cantar, Uhum. tu entendeu? E eu achei que seria muito mais difícil dizer, olha, infelizmente tu não nasceu pra isso, né? Sim. Infelizmente, não. Você pode procurar outros professores, se você quiser, eles vão te falar a mesma coisa que eu. Então, aí assim, eu achei que seria mais difícil, mas eu sempre, na minha área, eu sempre tento primeiro potencializar e mostrar pra você o que Sim. você tem de bom primeiro, antes de dizer que, ó, isso aqui é pesado, hein? Isso aqui não vai dar. Esquece. Isso aqui esquece, entendeu? Mas isso aqui, você é muito boa, você é isso. Olha que você faz tal coisa, tal coisa. Então, eu acredito que foi muito mais fácil por esse motivo. Elas aceitaram melhor. Entendeu? Sim, sim. Só que eu vejo assim, na igreja a gente tem muita gente, me desculpe, né? Não são todas as igrejas, mas Sim. às vezes tem algumas igrejas, você vai lá no grupo de louvor, você tá entrando na igreja, você já te dá um negócio. Porque é muito ruim, é uma qualidade muito ruim de gente cantando, e tu fica pensando, como é que a galera aguenta ficar até o final? E aí eu vejo que meio que o pessoal da igreja, ele tem medo de falar. Mas aí tem uma outra partida. Seguinte, a Bíblia diz assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque eleva o padrão. Como assim, prof? Vamos lá. Se você se ama, você sabe dos seus limites e você sabe principalmente a forma que você quer ser tratado e o que você gostaria que as pessoas fizessem e não fizessem pra você. Ok? A partir do momento que, vamos lá, Júnior, você se coloca numa posição de que você tá fazendo algo e você tá fazendo mal feito, apesar de que talvez você tá se dedicando, mas existe uma pessoa lá que é formada nisso, que entende disso, e ela vai chegar pra você e falar assim, ó, meu querido, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar te treinar. Se não dá certo, Júnior, eu vou te falar, porque aí a gente pode achar uma outra área pra você, mas nós vamos tentar. Falta esse feedback, você entende? E aí, às vezes, vem... Ah, prof, mas a pessoa não vai aceitar. Não. Aí vai de você olhar pra ela e dizer, olha, eu não tô te falando isso como irmão. Tô te falando isso como profissional, tá? Eu sou formado nisso. Então, assim, não vai dar pra você essa atividade por esse motivo. Se você chegar só de supetão e falar assim, olha, minha querida, não dá pra tu cantar porque tu canta muito mal. Não é, entendeu? Não tem como, então... Uma coisa assim que eu vejo que às vezes falta na igreja, falta um direcionamento pra ti. Então, não é só aquilo que a gente quer, mas é aquilo que às vezes a gente tem o dom e às vezes às vezes a gente é, tipo, direcionado, assim. Eu vejo alguns casos, assim, e eu já vi testemunhos também de pessoas que eram das crianças, mas elas estavam cantando lá na frente. E não dava certo. E não cantava bem. E daí o pastor, o líder, enfim, teve todo aquele gingado pra conversar e falar, olha, não é pra ti isso daqui. Isso aqui não vai dar certo. E se você tentar outra coisa, e se você orar, sabe? Tipo, buscar realmente... Às vezes eu acho que falta um direcionamento. Às vezes é só largada, assim, falando, ó, tu gosta de cantar? Então vai lá e canta, então. Eu tô passando mal aqui, cara. Eu preciso falar. Não, a gente, né, como líder, né, nesse ano que passou aí, encerrou o ano, a gente começou com uma troca de pastor na igreja.
E o pastor que assumiu fez umas mudanças e o líder, o tio Oséias, ele era o líder do grupo de louvor. Aham. E o Oséias foi passado a segundo dirigente da congregação e tal, então ele tinha que parar de exercer a parte da liderança do grupo de louvor. E daí ele me chamou, né? A gente sempre junto. E daí ele falou, mano, tu assume? Eu falei, cara, não quero. Deixa eu como eu tô fazendo. A gente canta, toca junto e coisa, mas eu não quero liderança. Não, é você, não tem outro. Vai ser você. Eu falei, não, cara, não quero. Justamente por causa disso. Entendeu? Porque na igreja, vamos dizer assim, se você vai liderar uma banda do mundo e tá dando problema, você chega e diz na lata, ó, entendeu? Tem isso aí, cara, não vai dar. E vira as costas. E na igreja é difícil. Porque além de tudo, você tá lidando com uma alma. Entende? E o peso de você perder uma alma por aquilo que tu falou é muito grande. Então você tem que andar pisando em ovo. Daí muita coisa você tem que deixar passar, né? Eu queria fazer muita coisa ali no grupo de louvor. Primeiramente, estudar mais. Para você ser um líder, você cobrar e falar, você tem que estudar. Senão, o outro aponta o dedo e diz, cara, tá querendo cobrar o quê? Né? Mas isso é um projeto futuro. Mas assim, ali na igreja, é aquela história da igreja da Assembleia, né? Oportunidade. Daquela igreja assim que era pequenininha, entendeu? Todo mundo cantava e tocava de qualquer jeito e tava tudo certo. E a igreja começa a crescer, aí o nível do grupo de louvor também tem que começar a aumentar. Porque senão fica feio, a igreja não vai pra frente. Entendeu? Só você ver uma igreja grande, bonita, e se não tem músico, se não tem gente que canta, né? Fica aquele negócio. Pode ver na Juninho tem culto que não tem ninguém lá, a banda não tá. Quem vai pregar sofre 3 vezes mais para pregar. Sim. Né? Que nem a gente, domingo retrasado, foi que o Breno pregou, né? Culto do Círculo de Oração das Irmãs. E a gente cantou um hino. Tava todos os hinos, Deus estava falando desde o primeiro louvor. Mas a gente cantou um hino antes da pregação, né? E desceu uma glória dentro da igreja, a gente cantou o escudo, no Voz da Verdade. Só que a gente cantou com autoridade aquele hino, sabe? Diferente. Um negócio assim que não teve quem não sentiu a presença de Deus. E a mensagem, o Breno já pegou o microfone e ainda olhei pra ele e disse assim, mano, o ambiente tá pronto. Entendeu? Prega. Então foi diferente. Mas assim, a gente sofre às vezes por causa disso, de não falar. Entende? Porque você não quer magoar, você não quer machucar. Então, assim, eu carrego comigo, tá, mas eu não sou profissional, por que eu vou cobrar? Entendeu? Isso abre um outro leque, tá? E aí eu faço aqui um parênteses, né? O que eu percebo é justamente pegando os recortes da tua fala. A igreja abre oportunidade e a galera vai, quer fazer e tal, e aí é colocado lá todo mundo de supetão porque a obra precisa ir, tudo bem. Mas aí, a igreja, olha, veja, o meu curso, ele não é um curso caro, Sim. tá? Então, eu acho que falta um pouquinho também de visão dos pastores, de pensar assim, cara, pelo menos o líder de louvor, então a igreja vai pagar um curso pra ele se profissionalizar nessa área. Jesus. No sentido de, porque aí, o que acontece? Aí você vai ligar o profissional com o espiritual. Tá? Então, assim, vamos lá. Você vai chamar essa pessoa no cantinho. Essa pessoa, ela vai ter ciência de que, pô, o pastor, a igreja tá pagando um curso pra esse cara, pra ele se profissionalizar. E aí você leva o padrão, tá? Então, aí sim, com jeito, de uma forma em que você vai ter propriedade para falar, você vai poder falar. Uma coisa interessante que eu vejo que é feito, agora começou essa cultura nas igrejas, é fazer audições para o grupo de louvor. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você seleciona. Porque a pessoa entende assim, não, tudo bem, todo mundo quer cantar. Mas para cantar, a gente precisa ter algumas especificações técnicas, né? Porque para Deus a gente tem que fazer o melhor. Então, a partir daí, meu irmão, olha só, você canta muito bem, mas para cantar os hinos vai ser um pouco difícil. Aí entra a parte profissional. Por esse motivo. Quando você justifica, e essa justificativa não vem de só um irmão, vem de um profissional,
a pessoa aceita melhor. Te falo isso por experiência própria. Quando, por exemplo, os pastores me convidam para ir em igrejas para avaliar o grupo de louvor, que é uma coisa bem difícil de se fazer. Pois é, porque, tipo... Eles te convidam? Eles me convidam. Mas acho que a gente não vai convidar. Não, seria legal. Seria legal? Sabe? Não, mas então, quando o pastor me convida para ir na igreja para me avaliar o grupo de louvor e oferecer o meu curso, antes ele prepara o pessoal. Ele diz assim, ó, eu quero investir nessa banda, eu acredito nesse grupo, nossa igreja tá crescendo, a obra precisa crescer e eu quero que vocês tenham oportunidade de fazer o melhor. Porque eu já vi um pastor falando isso antes de me apresentar. E aí ele disse, por ver que vocês sentem a necessidade de se aperfeiçoar, eu trouxe aqui a Prof. X, que deu aula para Y, Z, W e tal. E ela vai vir aqui para hoje avaliar o ensaio de vocês. E no final do ensaio, ela vai dar o feedback dela em relação ao ensaio de vocês. Gente, é muito difícil para mim, né? Pois é, Porque deve ser muito difícil. eu tenho que... E aí, aí entra a parte profissional. Só que daí a galera já tá programada psiquicamente de que Não é qualquer um que tá falando. Não é qualquer um que tá falando. É uma professora, é uma profissional. E aí, qualquer coisa, assim... Normalmente também eles pedem pra mim dar uma palhinha. Então, quando eu canto, aí meio que... Opa, não... A prof entende, entendeu? Não querendo, mas é aquilo. Um professor que canta ruim não é professor. Tu tem que cantar bem e normalmente melhor que a galera. Pra tu ser um professor. Então é um composto de coisas. Mas falando sobre o que nós estávamos ali em relação a como é difícil falar. É difícil falar porque eu vejo que por mais que o louvor seja a alma, eu vejo assim que ele é como o bálsamo, parece, né? Aquela coisa que aproxima as pessoas para receber a mensagem. Então, é um ministério muito importante para a igreja. Porém, não é investido em qualidade individual e em grupo. É investido, sim, numa boa guitarra? É. Tem muita igreja que tem uma mesa de som incrível, mas não tem gente que sabe mexer. Tem muita gente que tem um som impecável, mas não tem gente que sabe cantar. Tem um microfone ótimo, tem retorno, tem isso, tem aquilo, mas não sabe. E aí o pastor, falta esse feeling dos pastores de pensar, vamos aperfeiçoar a galera? Pô, a igreja pode dispor ali de um valor baixo, às vezes, que não vai custar muito. Veja, eu como cristã, quando um pastor me procura que quer colocar a banda dele pra fazer aula, eu até diminuo meu valor. Porque é uma forma de abençoar também o povo, entendeu? É uma forma de dizer, Senhor, eu não tô só fazendo o meu trabalho, eu também tô tentando abençoar a tua obra com o que eu consigo. Então eu baixo o valor e aí a banda toda vai lá e faz aula. E o pastor que paga. A igreja, no caso, né? Então isso é muito legal, entendeu? Porque aí você eleva o padrão, né? Eu tive um pastor lá na cidade, de onde a gente vem, em Jaraguá do Sul. E ele fez justamente isso. Tinha um rapaz lá que porque queria entrar no grupo de louvor. E daí ele disse assim, tá, você vai entrar. Então sábado de tarde, às 2h, nós vamos fazer um ensaio. A banda vai vir ensaiar e você vem atrás do teu violão e você vai vir no ensaio. E eu vou estar aqui. E ele tava lá, sentadão lá no último banco lá da igreja e o guri veio. E ele falou, pode cantar junto aí com eles e tal. Gente finíssima o guri. E ele cantou. Chegou no final, e eu era o vice-líder da banda na época. E chegou no final, ele só passou do meu lado e disse assim, mano, pelo amor de Deus, deixa que eu vou botar ele a fazer outra coisa. Falou, não, mano, deixa quieto, não vai continuar. Entendeu? Então ele mesmo, e ele pegou o guri, botou em outro lugar, e o piá foi pra frente, entendeu? Exerceu muito bem o que foi dado pra ele. É visão, mas não entrou, só que o pastor teve visão. Não deixou nem começar. Porque depois começa, é mais difícil. É por isso das audições são interessantes. Porque daí a galera entende que, tipo assim, não é qualquer um que pode também subir lá em cima do altar e cantar. Existe um preparo para isso. Existem requisitos para isso. Você entendeu? Da mesma forma, veja, qualquer um pode ser líder do grupo de casais, do grupo de jovens. Não é qualquer um. Ainda mais para você fazer algo que é tão crucial para os cultos serem incríveis. Para os cultos serem, assim, coisas que pega a gente e chacoalha. O louvor é... Meu Deus, se eu entro numa igreja, assim, e não é que eu queira, né? Mas é o meu lado profissional, ele vai andar sempre comigo. Não existe, e aí eu entro, já chegou lugares que eu não consegui terminar o culto. Que eu tive que ir pra fora
e ficar lá mais perto da porta, assim, meio de longe pra não ouvir. E depois, na hora da mensagem, mas daí o pastor também não se ajudava. Daí eu pensei, não, cara, não. É que tem gente que não percebe, né? Mas você trabalha com isso, né? É. Daí você percebe. Mas assim, abrir um parêntese aqui. O nosso grupo, ele é bom, entendeu? O pessoal, ele é afinado para cantar. Só que falta afinar um pouquinho mais, ajeitar um pouco mais a parte de tempo, entendeu? Terminar as frases junto no hino, cuidar da afinação do final de frase. Então falta alguma coisa. As trocas de registro. Não é tão difícil, parte da a parte audição, de ritmo, entende? Então assim, falta esses detalhes, que seria legal fazer todo mundo junto, uma aula, que a gente tentou agora, né? Mas aí eu e a Paty, a gente não pôde, a Carol queria fazer, não pôde, a Kelly. Então, assim, foi só a Michele conseguiu, ela é angélica. Mas, assim, tem salvação, que nem os outros, não é um grupo, entende? Uma igreja pequena, né? A gente conhece, sabe, de igrejas maiores ali, que não tem um grupo como a gente tem. E, assim, e suado, né, Juninho? Eu quando vim para Jaraguá, a gente começou a congregar no Maria Gorete e eu não queria. Eu queria ir lá pro São Pedro, pro Passo. Por quê? Porque eu vim de uma igreja do nível de uma igreja que nem eles. Tem uma igreja maior, né? Que sobra música. A igreja de onde eu vim, se faltava um batera no culto, tinha mais 3 sentados lá. Entende? Faltava um violão, tinha 2, 3 lá sentados esperando. Então tinha sobrando, nunca ficava sem músico no culto. Para cantar sempre tinha gente. E daí a gente chegou no Maria Gorete ali... Era só o Zéia, né? Só o tio Zéia, o violãozinho, e eu não toco ainda até hoje, mas tocava muito pior na época. E a gente foi se ajudando. Aí entra um detalhe, quando você falou lá no começo também, que isso tudo é o treino. É você se dedicar. Hoje a gente tem um pouco mais de facilidade para cantar, para pegar os tons, mas eu ainda me perco às vezes num tom, alguma coisa, sinal de começar um hino. Mas a gente já tem um pouco mais, porque aquilo ali já se tornou um costume, uma rotina. Você chega na igreja, bota o violão, vai lá e canta. Aí tu já começa a pegar aquele hino, a próxima vez tu vai cantar ele um pouco melhor. Então tu vai treinando. Mas falta estudo, tinha que estudar muito mais, se aprofundar muito mais. Mas assim, a gente vê que a nossa igreja, o nosso grupo ali tem salvação, sabe? E o que eu tenho muito medo, esses dias eu tava conversando com alguns ali, e o que eu tenho muito medo é de se aprofundar na parte técnica e abandonar o espiritual. Porque eu carrego assim uma imagem de uma pessoa, não vou falar o lugar, nem o dia, nem a hora, nem o nome. Mas eu congreguei com uma pessoa que, quando ela louvava, quando ela cantava, você não sentia a presença de Deus, mas era um espetáculo. Porque ela dominava a técnica vocal. Mas você não sentia a presença de Deus. E eu sempre falei, lembrando disso, eu sempre dizia assim, Senhor, que eu não passe por isso. Me dê a graça, a sabedoria, para mim estudar um dia e eu conseguir juntar as duas coisas, tanto a técnica como o espiritual. Porque é importante, porque não vale de nada se você só tem técnica e não tem um lado espiritual. Sim, é porque a igreja, você não vai lá para fazer uma apresentação, Não né? é um show. Sim. Não é um show. Não é um palco, é um púlpito. Apesar de que o que a gente tem visto hoje é que tem confundido um pouco, né? Tem. Esses dias a gente até esteve em outro local, conversando com algumas pessoas que não são cristãs, e o que eles nos falaram foi, não, porque na igreja é um show, né? Meu Deus, é aquelas luzes, é isso, é aquilo, aquele outro. Aí você fica assim, né? Mas é uma pessoa leiga no assunto, tudo bem. Não, a técnica é incrível, é incrível, mas é uma igreja. Sim. Ainda é uma igreja. Então, sim, tem que ter esse cuidado. Por exemplo, quando eu vou cantar, né? Ou quando eu vou participar de um grupo de louvor, um exemplo, né? Se o pastor me chama num ensaio para eu ir lá exercer a minha profissão, é uma coisa. Se eu estou no culto, já aconteceu, inclusive, essas situações, e nessas situações, aí eu meio que volto a ser sanguínea. E eu meio que solto assim, irmã, eu não vim aqui como prof. Eu vim aqui pra adorar. Eu não estou aqui pra observar os teus erros. Eu estou aqui pra adorar com você. E aí a galera meio que se toca, né? Porque o que acontecia? Normalmente, quando eu vou numa igreja,
que já tem gente que me acompanha, que me conhece, as pessoas já meio, né, o Matheus vê, eles se cutucam em cima lá do púlpito, os cantores, e aí eles cantam, mas eles ficam olhando meio que... olhando pra gente, tô acertando, tô errando. Aí quando chega no final do curso, eles ficam, e aí, prof, o que tu achou? Eu falei assim, irmão, não tô aqui como prof. Eu vim aqui como cristã pra adorar. Eita, Mas tu errou nisso. Mas... Não, e nem falo, eu digo assim, ó, se você quiser saber o que você errou, me procure no meu escritório. Ponto. Aí a galera entende. Mas aí é que tá. Mas você sabe por que pode ocorrer isso? E a gente vê que ocorre, né? É porque a galera não tá acostumada. Agora que as igrejas estão começando a abrir esse leque para se estudar, para se aperfeiçoar. E aí, a partir daí, é que a galera tá começando a ficar mais ligada nessa questão de divisões de vozes. O que é um soprano? O que é um mezzo-soprano? O que é um contralto? O que é um tenor, um barítono, um baixo? O que é a primeira voz, segunda voz, terceira, uma oitava acima? Enfim, a galera agora que começou a ficar... vamos lá, o que é trabalhar a dicção vocal? Você tem que abrir, fazer a voz mix, você tem que fazer uma troca de registro, você tem que colocar a voz de cabeça, você tem que... Agora que tá começando a surgir essa linguagem. E aí sempre perde a mão, porque são dois extremos, né? Antigamente não se tinha nada. Agora, como se tem tudo, daí tá meio que bagunçando as coisas. Mas eu acho que vai haver um equilíbrio em que a galera vai chegar num ponto de eu vou cultuar. O Senhor sabe que hoje, sim, eu vou tentar dar o meu melhor seguindo o que eu aprendi. Mas a minha finalidade aqui é que se haver erros... Hoje, eu vou cantar com o meu coração e vou tentar dar o meu melhor. E os erros que eu perceber, isso eu cuido lá na minha aula de canto. Não é aqui. Então, essa questão de cuidar ali para não ter muito profissional e o espiritual é um cuidado muito grande. Mas eu vejo assim que é aquela coisa... A galera, quando começar a se habituar e entender esse equilíbrio... É que não tem porquê, né, a técnica impedir não tem. o lado espiritual. Não tem. Já foi da Assembleia, né? Sim, por muitos Você sabe muitos como é que é um anos. culto assembleiano, né? Sim. Quando o fogo pega... Já era, né? Galera vai. Técnica, vai tudo pro ralo. Mas esse é o meu medo, entendeu? É isso que a gente tava conversando esses dias. O medo é engessar o povo, entendeu? Não, mas a técnica não me permite. Como assim? Eu ouvi essa semana o pastor Marco Feliciano num podcast. E ele falando sobre esse lado, assim, ele disse, cara, o problema é que teve pessoas que se aprofundaram tanto na teologia que eles esqueceram da espiritualidade, entendeu? Eu sou teólogo, agora eu não posso fazer mais isso. Entende? Ele disse, e daí perguntaram para ele, como é que o senhor tá tantos anos, né? Pastor, e Deus usa e coisa. Ele disse, por quê? Porque eu me aprofundei na teologia. Eu aprofundei nos estudos, mas eu nunca perdi o lado espiritual. Sim. Eu consegui equilibrar justamente isso, equilibrar as duas coisas. E veja, o Marco Feliciano, ele não é só um exímio teólogo, ele é um exímio orador. O Marco Feliciano, ele fez, inclusive, ele conta que ele foi atrás de buscar se aperfeiçoar na oratória e na dicção. Eu escutei, agora há pouco tempo ele teve na Assembleia de Deus, eu estava assistindo em casa um dos cultos dele, fantástica, todas as colocações, as entonações vocais, aquela coisa que ele te prende, né? Você fica ali, às vezes, 3 horas numa mensagem, cara, mas quando tu olha... 3 horas? Não passa... Mas ele usa essa técnica de oratória e junto com a teologia, e aí a graça. Essa questão, a graça, ele... É aquela coisa, você entender que por mais que eu estudei e me aperfeiçoei, eu me aperfeiçoei para que a graça de Deus, quando vem em mim, as duas coisas juntas vão se tornar... É incrível não te tocar. Aliás, é impossível não te tocar. Então é isso, entendeu? É esse o ponto. Eu acho que entra mais o autocontrole, né? Tipo, você não deixar o teu ego falar mais alto. Eu ia dizer, eu acho que é uma questão do orgulho, né? Né? Porque tem pessoas que estudam, né? Vamos pegar o lado da música, como a gente tá falando. Que estudam um pouquinho e já sabe de tudo, né? Você tá fazendo errado. Mas é assim, não sei o quê. E daí entra a parte do ego, entra a parte da humilhação com as outras pessoas, e é aí que é o perigo. Eu tive uma aluna,
Claro, não vou citar nomes, mas eu tive uma aluna que aconteceu exatamente isso, foi muito desconfortável, que era o seguinte, nos meus cursos a gente faz formatura. E aí você faz um recital. E essa aluna em específico, ela era aquela que ela chegava e me mandava mensagem assim, prof, posso ser a primeira pra daí ir embora? Uhum. Prof, é o seguinte, eu vou lá pra cantar, mas assim, eu não vou sentar perto de ninguém. E ela não sentava. E na hora que ela ia ensaiar, ela queria ensaiar mais que todos. Era bem engraçado. E aí é que vem a questão do profissional de você falar assim, desce, né? Dá uma baixada. Dá uma segurada. Relaxa aí. Dá uma relaxada. Ai, prof, não. Teve um ensaio que eu deixei ela por último. E era uma galera pra treinar e eu deixei ela por último. Porque a pessoa tem que aprender. Orgulho é uma coisa muito difícil, né? E a Bíblia diz pra gente matar o nosso, né? Engolir. Não. A Bíblia fala, tá lá. Não, orgulho não cabe aqui. Sedes humildes. Então, isso é uma coisa complicada. Então, acho que o problema... Seria umas coisas mais complicadas. O problema... E veja, já nos grupos de louvor a gente tem muito essa disputa ainda, né? Ainda se tem essa competição. E olha que a galera não sabe nada. Imagina se soubesse, né? Imagina se souber. Então, eu acho que é isso. O problema não é essa questão de você ir se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar é bom. O problema é a dosagem que a pessoa vai utilizar quando ela estiver lá. Por isso da importância de quando um pastor escolhe um líder de louvor, ele profissionalizar o líder, porque esse líder ele já tem que ter essa capacidade de lidar com essas coisas, porque ele é o líder, ele foi escolhido e chamado para aquilo. Deus capacitou ele para isso, então ele vai ter sabedoria para lidar com essas situações e vai poder utilizar o profissional do jeito certo. E assim você já educa os teus subordinados, não sei como chama, congregados, liderados, entendeu? Uhum. Então, é isso, né? Se a gente tivesse uma visão de ter, pelo menos, assim, um líder que entendesse, que tivesse estudo, os líderes de louvores serem pessoas estudadas nesse aspecto, mas serem pessoas que têm uma graça e um chamado de Deus para liderar, ele iria educar os seus liderados, né? É aquela coisa, quando uma igreja tá muito próspera, e aí, por exemplo, assim, você vê lá, o pastor chama para fazer uma vigília, a galera vai. O pastor chama para fazer, a galera vai. É porque ele foi educando esse povo ao longo do processo. Então tem isso, a disciplina, a condução, para daí você ir amaciando o ego da pessoa e dizendo, ó, desce, aqui não é lugar, desce. Eu vejo que, assim, nas igrejas, assim... O mais é nas igrejas, assim. Principalmente, eu falo da Assembleia porque a gente é da Assembleia. Então, eu não sei como é que é nas outras. Né? Mas eu vejo que é aquilo que eu falei antes. Falta muito algo assim, tipo um algo a mais, assim, sabe? Que, digamos, se você precisa de uma faculdade para você ganhar mais no teu emprego, tu vai lá e tu faz. Tu paga 1.000, 1.500, 2.000 para tu ganhar mais. Mas na igreja... Tipo, é meio deixado de lado algumas coisas, sabe? Tipo, porque é na igreja. Mas se tu tivesse retorno financeiro na igreja, tu faria diferente. É aquele negócio, né? Eu sou voluntário. Não, eu sou voluntário, eu vou lá. E muitas vezes acaba ainda caindo na rotina. Às vezes o cara tá na igreja, mas ele nem sabe que tá na igreja. Sabe? E é uma coisa que às vezes falta em todos, sabe? Todos, desde a música... círculo de oração, jovens, tudo, sabe? Quem não recebe da igreja, geralmente tem uma visão totalmente torta da igreja, sabe? Eu às vezes, eu busco, eu falo assim, de ter uma visão meio que empresarial, alguma coisa assim, na igreja, sabe? De tu ver aquilo lá, eu não vou ter retorno nenhum, mas eu vou fazer o que eu faço onde eu trabalho, na minha empresa, sabe? Ter a mesma dedicação, ter a mesma... E falta muito isso nas igrejas, sabe? De pessoas que tenham essas visões, que pensem, não, eu não vou lá fazer qualquer coisa. Eu vou lá entregar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor e, sabe, deixar aquela rotina de lado, realmente tu entender o que tu tá fazendo, né? E falta muito para líderes, para todo mundo, na verdade, a gente né? demora Eu vejo, né? para entender, que nem o Juninho falou. É muito no automático, né? Eu tinha 1 ano de idade quando meus pais foram para a Assembleia.
Então, eu me criei dentro da igreja, grupo de criança, adolescente, jovens, participei de todos os grupinhos, ganhava presente de todas as datas presença da possíveis. escola dominical. Então, teve uma vez que era, se eu decorasse os 10 mandamentos, ganhava um brinde, e eu passava a semana estudando para decorar os 10 mandamentos. Hoje eu não lembro mais. Mas... Então você tem um brinde pro próximo, né? Mas assim, a gente passou por essa fase. Então você tá no automático dentro da igreja. Sim. Entendeu? Eu tenho uma coisa que eu me cobro muito, mas eu acho que não tenho tempo, mas eu vejo que eu deveria fazer e não faço, que é tocar violão. Eu toco violão há uns 20 anos, mas eu não toco de ouvido. Entendeu? Isso é o que falta estudar, falta treino, tão fácil. Mas eu me cobro isso. Sabe quando eu me cobro isso? Quando eu lembro disso? Quando você tá lá na igreja, na banda, e vem um irmão que te pega de supetão e diz assim, toca esse sino pra mim, irmão. Daí tu fica caçando a cifra aqui, não quero, mano. E agora? E vai pro Cifra Clube lá e procura, entende? Então aí eu lembro, cara, eu devia ter estudado, eu tenho que me aprofundar. Então entra esse negócio do automático. A gente tem uma promessa, né? Eu e minha esposa, a gente tem uma promessa de Deus na área do louvor e da palavra. E eu sei que o sonho dela é cantar em dupla. Entendeu? Ela tem esse sonho. Alguns hinos a gente até arranha, né? Mas ela sabe fazer primeira, ela sabe fazer segunda, e eu viajo no hino. Entende? Que eu sei a primeirona, feijão com arroz e vai. E aí, com o treino, aprende a fazer a segunda ou é meio que um dom? Porque tem gente que acho que nunca estudou e sabe fazer. Não, aprende, né? Aprende porque é a mesma coisa da partitura. Da cifra. A segunda voz, ela é uma coisa que você vai aprender, porque a gente vai pegar o piano, a gente vai te explicar o que é a segunda voz, em qual tom ela sempre estará, nós vamos fazer práticas, aulas práticas sobre, então você desenvolve essa habilidade de ouvir e contrapor o tom. Entendeu? Porque, na verdade, a primeira voz, ela é um tom que complementa, né, a primeira. Então, ela é um complemento. Quando você faz um coral, eles estão cantando em vários tons, pra galera mais ou menos entender. Estão cantando em vários tons complementares. Então, você complementa, tem como aprender. Tá? Não se preocupe. Por isso, a importância de você entra a fazer um curso básico de técnica vocal. Nesse curso básico, o que é trabalhar? Então, você começa a trabalhar aquecimento vocal, aquecimento, desaquecimento, vai conhecer o teu músculo, a tua fisiologia, vai conhecer o teu timbre. Prof, o que é timbre? É a classificação do som que você produz. Bem simples para entender. Todos nós produzimos um som. Ou ele é agudo, ou ele é grave, ou ele é mediano. Então, dentro disso, tu vai saber qual é o tipo de voz que tu tem, quais são as notas musicais que você consegue alcançar e quais são as notas musicais que você vai conseguir alcançar se utilizar ressonadores, se utilizar ali ajustes musculares específicos para cantar naquele tom. Então, dentro da técnica vocal, você vai aprender passo por passo. Por exemplo, tem muita gente que canta agudo e tu sente as veias da pessoa assim, né? Aqui no pescoço saltando, a pessoa ficando vermelha. Força. Força. Cantar não é força. Cantar é jeito. Então, isso é uma coisa muito importante das pessoas saberem. Cantar é jeito. Então, eu vou controlar a minha pressão ali na glote, a minha pressão subglótica. Lembra que é o ar expelindo, né? Então, se eu colocar muito ar aqui, não vai dar bom. Se eu colocar muita pressão, não vai dar bom também, entendeu? Se eu colocar menos pressão, também não vai legal, porque não vai sair som. Então, é um jeito certo de cantar, tu entendeu? Então, você vai lá trabalhar. Começa com aquecimento vocal para entender essa parte. Aí, você vai lá para controle de diafragma, que é o músculo responsável para te dar apoio suficiente para fazer os agudos. Depois disso, tu vai trabalhar a dicção vocal, que aí entra a questão que tu fez uma fala importante, que é entender que tu tem que pronunciar as palavras até o final da letra, né, da música, porque tu escolhe uma canção por causa da mensagem dela. Então, se você não cantar corretamente as letras, a mensagem não vai ser passada. E aí é só um som legal com uma melodia que não vai entender nada. Tem um erro
e talvez vocês já devem ter ouvido, e aí a galera que tá nos assistindo vai lembrar, de uma música muito legal que todo mundo conhece, que ela é assim, ó. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Como é que a galera canta? Flecha que acerta o alvo, eu quero. O que é alvo? É verdade. E eu canto errado. Não é alvo, é alvo. Flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da. Ah, sim. A flecha acerta o alvo. Ok, alvo não existe. É verdade. Outra Emenda, coisa, né? emenda, a galera emenda e fica alvo. Outra coisa, tem uma questão que daí entra a questão do sotaque. Como que se escreve santo no português? S-A-N-T-O. NT. Ó. Como é que a galera canta? Santo, É. Santo é o Senhor. E daí vai o R Meu pra dentro. senhor. É o Senhor Deus poderoso. Tudo errado. Dentro da dicção é Santa. E a voz já fica pra fora, ó. Santa é o Senhor Deus poderoso. Isso é uma coisa de Dá dicção. uma diferença. Diferença bem grande já, né? Sim, Que a gente não vai muito. cantar mais. Não, lá tu tem que falar também, né? Então, Quando cantar. Ó, quando vai falar lá sobre. Tem uma música muito legal que eu gosto também de citar o exemplo, porque a galera força muito o R nessa música, que é aquela assim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não é amor, Amor. Não, né? é amor. Amor. E aí, dentro da dicção, tu vai trabalhar os órgãos fonoarticulatórios, que são os órgãos responsáveis pela produção de todos os sons e as pronúncias corretas da palavra. Aí, o que acontece? Então, lá você vai aprender que existem 6 zonas articulatórias, né? Então, você tem as bilabiais, você tem as linguodentais, você tem as alveolares, você tem as velares, você tem as labiodentais. E aí a galera fica viajando nisso. Prof, o que é isso? É exatamente a posição correta da língua, dos lábios e do palato mole na hora de pronunciar as consoantes. E a galera não imagina que existe isso, mas existe. Quando a gente vai falar lá o S com muito chiado, por exemplo, né? A vida é uma sucessiva... É errado. Não é assim que se pronuncia o S. Questão de você falar o R. O R, ele tem 2 zonas articulatórias por causa da regra do português. Qual é a regra do português? Início de frase e 2 R's, o som é lá no fundo da boca, lá no palato mole. Então, eu digo respeito. Eu digo, por exemplo, carro, terra. Eu não digo terra. Não é caro. Esse mal não sou. Não é região. Não é respeito. É região. Não é... por exemplo, agora, outra regrinha do português daí. Quando você tem um R só no meio da palavra ou no final da palavra, a língua vai tocar o céu da boca. Então, é amor. Amor. Senhor. Pastor. Né? Ela tem que tocar o palato mole. É uma regra articulatória. É articulatória, não é articulatória. Entendeu? É sotaque, né? É o sotaque. sotaque. Região. E aí, essa questão do sotaque, ele interfere muito nas músicas. Muito, muito, muito. E aí você vai ter uma dissônica, né? Na hora que você pronuncia as palavras. E aí pode ficar ruim pra melodia. Então, a gente não imagina essas coisas sem estudar. Pô, me vem um negócio que eu vou perguntar. Diga lá. É engraçado, mas Não, me agora- veio. Tu já teve algum caso de a pessoa ser gago e ela conseguir cantar? Não, nunca me aconteceu. Eu É já mito, tive... será? Eu não sei te dizer, mas o Pois que é. eu já tive foi... Ó, veio assim, ó, aleatório. O que eu já tive foi pessoas que têm dificuldade pra falar e que gaguejam, porque aí é uma questão psíquica.
Sabia? Não é nem fisiológica. Tem questões fisiológicas, até tem, mas tem treino. Daí você vai pra fono e a fono vai te passar treinos lá. Mas nessa parte, eu vejo que muito o que ocorre é uma questão psíquica da falta de organização mental. Como funciona? Vamos lá. A pessoa às vezes é introvertida, envergonhada e ela só quer falar contigo, mas ela quer terminar de falar logo. Então, ela acelera a velocidade da fala. E aí, dentro da oratória, nós temos lá ritmo e velocidade da fala. O ser humano, hoje, ele tem que falar dentre 130 a 180 palavras por minuto. É o máximo. Se você falar mais que isso, mais rápido que isso e falar mais palavras, mais que 180 palavras por minuto, você já tá falando, já tá gaguejando. Não dá pra entender nada. Agora, se você também falar menos que 130 palavras por minuto, aí é um problema também, porque é aquela pessoa que... Então, meu irmão, hoje nós estamos aqui para... Assistiu o filme Zootopia? cultuar. Então, Flecha, flecha. é exatamente isso. Então, a gagueira e o problema que as pessoas têm, às vezes, em acelerar as palavras, é justamente por causa disso. Eu quero terminar de falar logo. E aí, por eu querer terminar de falar logo, eu atropelo as palavras. Eu gaguejo tentando procurar a palavra certa. Eu às vezes eu Entendeu? Daí fico Sei pensando lá. assim. Mas é porque assim, ó, veja, como que o seu cérebro se programa pra você falar? É lerdo. Não, é que a organização... Não vem a palavra. A né? organização mental para isso é o quê? Você vai estudar sobre o que você tem que falar. Você sabe o que você tem que falar. Você vai falar o que você estudou, se né, treinou para falar. E depois você vai se preocupar com o feedback se a pessoa não entendeu ou vai estar preparado para as possíveis perguntas. O problema é que a gente quer falar bonito sem ter um treino de vocabulário expansivo. Sim. Se tu não falar dentro da norma... E veja, tu é um sotaque, tá? Sim. Então aqui eu tô falando de forma informal, por favor. Lá no meu escritório eu falo bonitinho, não se preocupe. Você. Mas assim, você, por exemplo, está procurando ali uma palavra pra você falar. Porém, você não fala coloquial. Não é hábito da sua profissão ou do seu dia a dia de falar dentro da norma culta. Então, por esse motivo, você vai gaguejar. Porque aí você sai de uma coisa que já é programada ali, bonitinho. As pessoas me perguntam muito assim, prof, falar bem é falar bonito? Não é. Falar bem é falar correto. É só isso. Sem sotaque. Neutralizar o sotaque, trabalhar inflexão, ênfase, trabalhar ritmo e velocidade da fala, trabalhar pausas. É um universo gigantesco. Você entendeu? E aí, se você estudar isso, ele vai sair automático porque você vai se policiar. Aí você vai entender que eu não preciso falar o juridiquês para falar bonito. Eu só preciso falar o português de uma forma correta, clara, que aí funciona. Sim. Mas a galera não entende. Sabe, eu vou dizer aqui. Não tenho nada contra quando uma pessoa vai num culto e o pastor tá lá berrando o microfone. Tá tudo bem, porque às vezes o irmão foi tomado pela unção e realmente ele vai querer expressar aquilo que ele tá sentindo. Mas, contudo, todavia, por gentileza, evitar gritos. Por quê? O teu ouvido não está programado para algo rude. Veja, agressividade é uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Você gosta de brigar com a tua esposa, discutir com teu irmão ou com a tua esposa? Ninguém gosta. Ninguém gosta de discussão. E quando tu tá discutindo, tu fala assim como nós estamos conversando? Muito difícil. A gente vai elevar a voz. Então, tudo que é uma voz muito elevada, ela fica agressiva. E se ela se torna agressiva, ela não é legal para o ouvido, a pessoa não vai querer ouvir. Então, dentro das igrejas, veja, inclusive falando do recorte do pastor Marcos Feliciano, que a gente comentou, o pastor Marcos Feliciano é muito pontual nos gritos que ele dá. Ele não grita o tempo todo, não. É muito pontual. E quando ele eleva a voz, se você notar, ele eleva a voz num ponto em que ele tá mostrando que ele tá transmitindo para você aquela empolgação, aquela unção que ele tá sentindo, aquela firmeza no que ele tá falando. Mas ele não tá te agredindo verbalmente. Entendeu?
ali na fala, na voz, na comunicação. Não tá. Ele tá se mantendo ali num tom que ele vai elevando aos poucos, ele vai fazendo degrau. Ele vai te preparando para você ouvir algo mais alto. E aí na igreja vem o irmãozinho que vai falar assim, porque Jesus, aleluia. Então é muito ruim, isso é muito ruim. Além de falar muito rápido, grita, então não é legal. Então dentro da oratória, a gente tem um leque de coisas para se aprender. Eu vejo muito assim, que é muito interessante, né? Quando Jesus ministrava e não tinha microfone, não tinha nada, ele ia num ponto alto, onde o ar, o vento, né? Como ele é um ótimo ressonador, ele levava esse ar, ele é um ótimo reverb, ele reverbava esse som. E ele falava num tom um pouco mais alto, justamente para que as pessoas que estivessem lá, e isso é chamado de projeção vocal. Se eu tiver uma boa projeção vocal num espaço como esse, eu vou afastar um pouco o microfone, mas eu vou projetar a minha voz aqui na garganta. E aí eu vou fazer amados. E aí a projeção vai com aquele ambiente, ela vai ficar boa e não vai soar o quê? Rude. Sim. Então, Jesus nunca era rude nas suas pregações. E a galera precisa entender isso, entendeu? Então, dentro da técnica vocal e dentro da dicção vocal e oratória, tem uma série de coisas. Depois da dicção, você vai para a impostação vocal, que aí tem essa questão da projeção, da troca de registro, né? Que você vai lá para... vamos cantar uma voz lá na cabeça. Vamos cantar com falsete. O que é falsete? Então, assim, para mim vir aqui explicar isso... Eu precisaria de mais tempo. O nosso tempo tá curto. Acho que nós vamos ter que marcar outro dia. Então. Vamos ter que marcar outro dia. Porque essa questão da técnica vocal é até importante para quem não tem condições hoje de fazer aula, por exemplo. Mas ter esse espaço aqui pra gente um dia vir aqui falar só sobre isso, sobre técnicas vocais, para mim dar dicas pro pessoal para cantar em casa, para cantar na igreja, para grupos de louvores, né? Apesar de que hoje nós já demos várias dicas preciosas. Pastores que me assistem, invistam nos seus grupos de louvores. Ele é um ministério mais bombardeado porque é um ministério muito importante para uma igreja. Invista nos seus líderes, né? Vamos lá, converse com o pessoal da igreja lá, com os irmãos, vamos lá, se todo mundo ajudar com R$5, consegue pagar o curso pro irmãozinho lá para ele fazer algo bom para a igreja. E aí entra naquela questão que você estava falando também sobre você vê que quando a igreja ajuda também financeiramente, as pessoas fazem melhor, isso é um fato, porque você se sente valorizado pelo que você faz, né? Então, a valorização, ela não vem só também eu te dar um salário, uma ajuda de custo mensal. Ela vem, talvez, eu pagar uma faculdade que você não tenha condições de pagar. Irmão, já que você é o líder, já que você vamos lá, a igreja vai se ajudar e nós vamos pagar X coisa pra você fazer algo de excelência aqui. É uma forma de te valorizar, é uma forma de dizer que estamos apostando em você e queremos o seu melhor. Então, essas questões que a gente abriu aqui, esses leques, são dicas para pastores que são visionários, que querem que a sua igreja cresça, não só espiritualmente, mas que tudo nela evolua, de ir vendo de formas diferentes essas questões do louvor. Isso é muito importante. E aí, pra galera que quer buscar técnica vocal, meu escritório fica no Rio Centenário, me busquem por gentileza, que lá vocês vão aprender hora bastante. de fazer Merchan. merchanzinho, né, Bruno? É isso daí. Quero agradecer já, né? A Infelizmente. gente vai ter que voltar, mesmo, né? O meu tempo hoje é um pouco. Perguntou. A gente nem perguntou direito. Conversamos bastante coisa, mas não der. Mas eu prometo que eu volto e a gente pode marcar assim muito logo, tá? Não vamos demorar muito também pra não perder o fio da meada. Semana que vem. Semana que vem. E a gente volta pra falar aqui com vocês e tirar todas as dúvidas, tá? Da galera. A galera pode deixar nos comentários desse vídeo, acho que fica, né? Pode assim. deixar lá as curiosidades que eles têm sobre a voz. Por exemplo, o que é um soprano? O que é um mezzo-soprano? O que é um tenor? Quais são as notas que se alcança, né? O que é troca de registro, prof? O que é controlar diafragma, prof? O que é tipo de impostação plena e mediana, voz mix? Tem muita coisa. Então, perguntem aí no vídeo. Deixem lá nos comentários o que vocês querem saber. Prof, tem uma colocação que antes de eu terminar esse vídeo eu preciso falar. Que a galera fala muito assim:
Não, mas eu sou soprano, mas eu estou desenvolvendo o meu contralto. Não, eu canto contralto. Também já ouviram essa colocação da pessoa falar assim, ó, nossa, eu canto contralto, não, eu canto soprano. Não existe essa colocação. Essa colocação, ela é muito errônea. Veja, o timbre é uma classificação de uma voz. Ou seja, é a classificação do som que você produz. Sim. Então, ela tá dizendo que ou você é agudo ou você é grave. Então, significa que se você é agudo, tu não pode cantar grave? Claro que não, você pode cantar grave, mas dentro de uma extensão X. Olha, eu consigo cantar o dó lá na terceira casa muito sofrido, porque eu sou soprano. Ah, tá, entendi. Eu consigo cantar grave até esse time aqui. Passou disso, eu já não consigo mais cantar. Não é eu vou desenvolver um outro timbre. Eu vou desenvolver o meu grave. Ou eu vou desenvolver os meus agudos. Aí sim. Então, isso já é uma coisa que, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Dentro das igrejas, aí vocês podem vir me perguntar, prof, o que é voz uníssona? Se é que vocês ouviram falar disso. O que é cantar uníssono? O que é cantar com divisões de vozes? O que é uma oitava? O que é uma terceira? O que é a segunda? O que é a primeira? Deixe nos comentários. Deixem nos comentários, que aí os meninos vão ver que vocês estão interessados e vão me trazer aqui de novo pra gente falar só sobre isso. Tu já vai voltar, se der certo. Tu já vai voltar. Tem muito assunto ainda e tu quer mandar um abraço talvez? Quero mandar um abraço para todos os meus alunos, pros que já foram, pros que são e pros que virão. Quero mandar um abraço para todo mundo. Verdade. Obrigado por esse espaço e quero parabenizá-los por esse espaço, por essa oportunidade que vocês têm, que vocês exercitam de trazer pessoas para falar sobre assuntos, para transmitir conhecimento, para agregar conhecimento na vida das pessoas e principalmente na questão gospel, que é muito importante, né? Eu acho isso fantástico. Parabenizo vocês. Querem que Deus continue abençoando vocês para que vocês Amém. não parem com isso. É muito legal. Eu assisti alguns podcasts, é fantástico. Claro que eles tinham mais tempo que eu, né? E vou dizer que não é porque eles não querem me dar mais tempo, é porque eu tenho um compromisso agora. Mas é, assim, fantástico. Eu achei tudo incrível. Continuem nessa jornada, não parem. Perseverem que Deus vai abençoar muito vocês. Amém. É uma porta muito grande que vocês abrem. Pro profissional ou pra pessoa que vem aqui explanar um pouco do seu conhecimento e também para as pessoas de casa que estão assistindo e às vezes não tem, né, como a gente tava falando agora, condições no momento de ir atrás de uma prof, mas a prof vai até a sua casa através desses meninos maravilhosos. É assim que funciona. É isso Então, um beijo para todos. Quem quiser fazer aula comigo... Pois é, fala então. Vamos lá, já tô cortando eles aqui. Não, pô. Quem quiser fazer aula comigo, meu escritório fica lá no edifício Will Centenário. Onde é o Will Centenário? Tem a Fernando Machado e tem o Colégio Exponencial e o Brasão. E aí tem aquele prédio de esquina bem bonito. Que tem a bandeira, né? Que tem a bandeira, que tem o monumento na frente lá girando. Não, aquilo lá é muito chique. Meu Deus. Então, o meu escritório fica lá no Will Centenário, na sala 901. Você também pode procurar sobre o meu trabalho lá no meu Instagram, tá? O meu Instagram é @Daiane_Kosman. Kosman se escreve com K-O-S-S-M-A-N-N, tá bom? Então, lá, vai lá procurar @Daiane Kosman, lá vai ter evoluções, aí você vai poder ver lá o Wellington. A galera que às vezes começou era bem desafinadinha, em 3 meses de aula o cara tá cantando uma música assim, ó. É bem legal. Aí vocês vão ver, é bem bacana. E eu digo pra vocês, eu sou boa, eu sou ótima. Topzera. Olhem pras minhas alunas que fizeram aula comigo, são fantásticas. E teve uma galera, né? O pessoal do Passo dos Fortes, um beijo. O pessoal do SAIC, o pessoal da Sede, o pessoal da Quadrangular, o pessoal da Batista. Meu, uma galera. Toda a galera aí. Olha, um beijo pra vocês. Muito legal. E pode patrocinar também, né, prof? Nós, né? Aí, Claro, podemos conversar. Vamos conversando. Mas muito obrigada mesmo pela oportunidade, tá, Não, gente? que isso, Muito prof. legal. Meu Deus. A gente quer dar um agradece, salve? né? Porque a gente sempre fala que essa mesa aqui já passou pastores, né, evangelistas, passou teólogos aqui, músicos, então a gente sempre aprende. Todo podcast, toda reunião que a gente faz, a gente aprende algo. Né? E é importante para nós, né, Juninho? A gente já saiu daqui chorando, a gente já saiu rindo,
né? Porque Deus sempre fala de uma forma ou outra, Deus fala. Hoje Deus falou, né? Não da gente sair chorando, mas a gente sair pensativo em algumas coisas, entendeu? Ah, eu tenho que fazer, eu preciso buscar mais, eu tenho que exercer mais, né? Então, a gente, quando tem uma oportunidade, Deus tem um projeto, um ministério que Ele entrega, Ele te promete e Ele cumpre, mas a gente tem que buscar, né? Que nem a gente estava conversando esses tempos, o Brendo, né? A gente conversando, Deus prometeu para nós o ministério da palavra, mas se você não ler a Bíblia, não estudar, é nós que estamos atrasando o ministério. Ele prometeu e Ele vai cumprir, mas a gente que atrasa, né? Então, eu quero agradecer imensamente por vocês terem vindo. O Matheus, que cheguei aqui, olhei pra ele e disse, eu conheço de algum lugar, daí a gente Mas lembrou. acho que eu conheço ele de algum lugar também. Eu acho que... A amnésia passou E é rapidinho. E é bonito, né? Eu Nossa, não posso falar. No é máximo uma é engraçadinho. presença maravilhosa. No máximo Feio é arrumadinho, né? Arrumadinho. Mas assim, te agradeço, tá? Vocês também, Obrigada. a hora já foi, É, né? a hora já passou, passamos Mas a 3 gente minutos. agradece muito e vai voltar, porque a gente tem muito mais coisas pra perguntar, né? vamos- Aline? Ah, sim, é por isso a galera tem que, né, ir lá no Instagram comentar, pedir tem que que ir lá aí, falar, né? aí a gente se empolga, a gente vem aqui, daí nós ficamos 3 horas aqui de podcast. 3, 4 horas, enfim. Isso aí. Tá Prof, bom? muito obrigado por ter vindo mesmo. A gente fica muito feliz de ter vindo. Eu vou ir bem rapidinho aqui pra acabar logo. E muito obrigado por ter vindo mesmo. Assim, a gente fica, meu Deus, muito feliz por isso. E a gente aprende muito, como a Elton falou. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço vocês e que Deus abençoe vocês lá. Espero que em breve eu possa postar uma foto no meu Instagram lá na igreja deles. É verdade. Não só verdade. cantando, mas estando lá ajeitando as vozes dessa galera. Com Amém, toda amém. certeza. E você que assistiu esse vídeo até agora, tenho certeza que Deus falou contigo de alguma maneira, então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para essa palavra entrar no coração dessa galera aí, para buscarem cada vez mais conhecimento, cada vez mais coisas para agregar no reino. E então eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Mecânica Box 66, a MMS, muito obrigado, amém? Deus abençoe e até mais.